Olá, eu sou Emanuel Cordeiro e no vídeo de hoje eu gostaria de dar uma dica de como você pode realizar a inversão de itens em seu banco de dados no RStudio. Essa função ela pode ser bem importante para você que está trabalhando com pesquisas ou questionários psicométricos e que você tem um determinado grupo de itens que estejam no direcionamento positivo e um outro grupo de itens que de repente estejam no direcionamento negativo. Quando você desejar obter médias ou você desejar fazer a somatória do fator que compõe esses itens, é necessário então que você deixe todos esses itens numa mesma direção. Então, para isso, vai ser importante essa inversão de itens. Já com o RStudio aberto, eu gostaria que você carregasse então o pacote Tidyverse. Esse pacote ele vai ser importante para que a gente possa realizar as manipulações de dados aqui no RStudio. E em seguida, você carrega o banco de dados ao qual você deseja. Eu estou aqui então com o banco de dados GF, que é um recorte de uma pesquisa ao qual eu estou trabalhando. Ele tem 150 sujeitos e 146 variáveis. Caso você deseje dar uma olhada nos nomes presentes nas colunas desse banco de dados, com a função names você pode então dar uma olhada nesse banco de dados de modo geral, quais são os nomes que estão presentes em cada coluna. Já que a gente tem 146 variáveis, para fins de exemplificação, eu vou selecionar apenas uma coluna para que a gente possa trabalhar de maneira mais simples. Eu vou selecionar então aqui a coluna 145 a partir da função select e crio então o banco de dados GF2. Em seguida, só para dar uma olhada nas respostas que estão presentes nessa coluna, eu vou usar aqui a função unique. A função unique ela vai me mostrar quais são os tipos de respostas presentes na coluna que eu estou trabalhando. No caso aqui eu não precisei especificar a coluna porque o banco DF2 ele só tem uma variável. Mas caso você tenha mais de uma variável, você vai usar então o cifrão e selecionar a coluna que você deseja. Aqui a gente tem 5 tipos de respostas. Você tem o tipo 1, tipo 2, 3 e 4 e aqueles que não responderam nenhuma das alternativas. Essa é uma escala de concordância com a pergunta que foi mostrada a esse respondente. Mas se a gente quiser ver também a quantidade de pessoas presentes em cada tipo de resposta, a gente pode usar a função count presente também no pacote dplyr. Então aqui na função count eu observo a quantidade de pessoas presentes em cada uma das respostas. Em seguida, dado que a gente está com um nome muito extenso dessa coluna, e para facilitar o trabalho de codificação dela, então eu vou modificar o nome dela para H1. Então em seguida eu venho aqui embaixo, eu vou escrever com vocês novamente df2, e eu vou salvar no próprio df2 e vou carregar então o banco df2, usando o comando piper, e digito a função rename. Com a função rename eu escrevo qual é o nome da minha nova coluna, que vai ser H1, e depois eu vou colocar o nome da antiga coluna. E eu vou copiar e colar aqui, para que a gente seja mais breve. Em seguida, vamos dar uma olhada aqui no df2, então a função já deixou o nome da minha coluna como H1. E agora vamos ao ponto principal desse vídeo, que é a inversão de respostas. Para fazer a inversão de respostas, eu vou usar então a função if-else. Então, para isso, eu vou ter que eu vou indicar qual vai ser o nome da minha nova coluna. Então, aqui eu vou escrever df2, que é o banco de dados principal, cifrão e o nome da minha nova coluna. Eu vou aqui colocar, como eu fiz aqui embaixo, H1 e vai ser invertido. Então, H1 in. Em seguida, eu vou usar então a função if-else, que é a base do RStudio. E aí, mais uma vez, eu vou indicar que, nesse caso, eu vou indicar que dentro do df2, especificar a coluna, que vai ser H1. Então, aqui eu vou usar um outro operador, parecido com o piper, só que diferente do piper, ele vai fazer a função de buscar dentro da coluna especificamente. Então, caso vocês desejem entender melhor sobre esses operadores, é possível encontrar algumas informações em PDFs sobre esses pacotes que estão presentes já no Tidyverse. Então aqui eu vou colocar a função piper, mas na verdade eu vou mudar essa parte de dentro do comando piper para in, e ele vai buscar essa informação dentro da coluna ao qual eu estou querendo trabalhar. E aqui eu digito C e o valor 1. Então ele está indicando aqui que dentro de df2, na coluna H1, o valor que ele encontrar como 1, ele irá me retornar como 4. Em seguida, eu tenho que botar uma vírgula, porque eu vou fazer agora um if-else dentro de outro if-else.
E aí eu crio agora um novo if else. E aí faço a mesma coisa, def2, h1. E aqui eu coloco que quando ele encontrar o valor 2, ele me retorne o valor 3. E aí eu repito esse movimento novamente. A gente vai repetir até encerrar a quantidade de informações. Eu vou copiar e colar aqui para ficar mais rapidinho. E eu substituo aqui então esses valores. Então, quando ele encontrar agora o valor 3, ele vai me retornar o valor 2. Deixa eu tirar esse excesso de espaço. E faço novamente o último if else. Quando ele encontrar o valor 4, ele me retorne o valor 1. Caso não, ele me retorne o valor que estiver presente em df2 h1. Então aqui eu sinalizei para ele que caso ele não encontre nenhum desses valores, ele vai me retornar o valor que estiver presente lá na coluna df2 h1. E aqui eu preciso colocar a quantidade de parênteses suficiente para fechar esse comando. Deixa eu ver se está certinho agora. Eu coloquei um parênteses a mais. E aí, quando eu rodar, observe então que ele agora tem duas variáveis. Vamos dar uma olhada nesse novo banco de dados. Então, agora a gente tem aqui o H1 e o H1 invertido. Observe que aqui antes era 1 e agora é 4, 2 e 3, 2 e 3, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, você consegue realizar a inversão de itens em seu banco de dados. Eu espero que essa dica tenha ajudado, e se você gostou, acompanhe então o canal. Obrigado.